Oi, gente, boa noite. Hoje eu não consegui começar a fazer o vídeo mais cedo, mas eu já tô aqui. Hoje eu vim trazer mais uma palavra de Deus para nós. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra, a visão que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, para estar trazendo aqui para vocês. Espero que todas as pessoas que assistam esse vídeo sejam edificadas e de alguma forma o Senhor fale aos seus corações nessa live, amém? A pergunta que eu tenho para você antes de começar esse vídeo é onde você tem edificado os seus sonhos, aquilo que você almeja fazer na sua vida? Antes de edificar algo, você tem dado ouvidos e você tem planejado onde vai edificar os seus planos, a sua casa? Então, a palavra de Deus, Jesus nos ensina dois tipos de edificações. E muitas vezes essa edificação não é própria, não é apropriada conforme a palavra de Deus, para que nós venhamos projetar planos e fazer planos por causa da falta de planejamento, daquilo que nós, onde nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar. E a palavra de Deus nos ensina. Jesus, quando ele falava com o povo para ensinar, ele falava através de parábolas, ele falava de uma forma simples para que o povo entendesse aquilo que ele queria, a mensagem que ele queria passar para edificar a vida deles. Então, eu quero ler essa mensagem para vocês e compartilhar colocou no meu coração, que está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7 e o versículo 24. E ele fala assim, o título é A Casa na Rocha e a Casa na Areia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, se admirou da sua doutrina. A multidão, se admirou da sua doutrina, da palavra que ele tinha falado aos corações daquelas pessoas. É porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então Jesus, aqui diante do povo, ele falou que existia duas maneiras na nossa vida de nós edificarmos a nossa casa. Uma chama pra perto. Uma seria que forma? Eu poderia edificar a minha casa sobre a rocha. Ou eu poderia edificar a minha casa sobre areia. O que nos remete a edificar sobre a rocha? Jesus está dizendo aqui que a palavra dele, aquele que ouvisse a palavra dele, primeiro que escutar as minhas palavras e as praticar,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que ele está querendo dizer? Que quando o homem ele edifica a casa dele sobre a palavra de Deus é representado pela rocha aqui no comentário de Jesus, né? Nesse discurso dele, porque é algo firme, algo resistente, algo que não vai desmoronar com tanta facilidade, né? Edificar a casa é planejar. Eu ainda anotei aqui, é planejar, levantar a partir do solo uma estrutura pré-estabelecida. Algo que nós sabemos que vai ser forte, que não é qualquer coisinha que vai abater essa casa. Então essa casa somos nós. E essa rocha é a palavra de Deus, é Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o verbo. O verbo remete ao quê? A palavra, né? A tudo que nós aprendemos sobre ele. O verbo é a palavra dele. Então, tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Cristo, nós temos que ter esse entendimento que a palavra dele, quando nós edificamos a nossa vida sobre a palavra dele, nós seremos considerados por ele como prudentes. O que é ser prudente? É ser uma pessoa que escuta e pratica a palavra dele. Isso é ser prudente para o nosso Jesus. Isso é nós sermos prudentes para ele. E ele diz aqui que vai vir a chuva, né? Vão vir coisas sobre as nossas vidas, né? Às vezes recai mal pensamentos, desilusões, tristezas, perdas. Tudo quanto é tipo de decepções acontecem em nossas vidas que vão trazer desânimo, né? Como uma chuva, né? Uma chuva forte que de repente chega e a gente não espera e começa a destruir tudo, começa a entrar dentro da nossa casa, alagar tudo e fazer e provocar tantas destruições, tantas coisas que nós não estávamos preparados para que aquilo ali acontecesse. E se a nossa casa não estiver edificada e bem estruturada sobre um lugar firme, o que vai acontecer? Ela vai cair, ela vai ser destruída e desmoronar. Mas se vier a chuva, que são esses problemas, se vier esses problemas, né? Se vierem até mesmo rios, como diz aqui, rios nos remete a várias direções que às vezes a gente tenta tomar, tenta seguir várias direções, atalhos que vão nos facilitar a chegar a algum lugar, mas que esses lugares que nós vamos tentar tomar esse atalho para chegar mais rápido à solução de algum problema, de alguma causa ou de algo que tem que ser resolvido, pode até ser que nós chegamos lá na solução mais rápido, né? Tentando dar o nosso jeito, só que não vai ser algo que vai nos levar a ficarmos, a passarmos pelo processo e estarmos firmes, bem estruturados e preparados para receber aquilo, né? Porque muitas vezes nós achamos que os problemas, as tribulações vêm, que elas vão nos abater, vão nos destruir, como chuva, como rio, né? Que fala que vem a chuva, vem os rios e os ventos e acabam destruindo todos os nossos sonhos, né? Por quê? Porque não estamos edificados da maneira correta, firmes. Então, Cristo aqui, ele comparou a palavra dele como uma rocha, como algo que não haveria erro se nós nos estruturarmos sobre a palavra dele, se nós confiarmos na palavra dele, se nós estivermos alicerçados sobre a palavra dele. Então ele diz assim, aquele que ouvir e praticar. O que é ouvir? É você ler aqui a palavra dele, né? Porque hoje ele não está mais aqui conosco em corpo. Ele não vai aparecer para você como a pessoa de Cristo, mas ele
ele deixou, como eu já falei aqui outras vezes, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo dele, quando ele subiu, Deus enviou esse Consolador, o Espírito Santo que nos auxilia. Quando nós lemos a palavra dele, ele nos ensina a praticar a palavra da maneira correta. Então, Jesus, ele explicou isso aqui, e quando hoje nós lermos essa palavra, nós vamos entender, através do ensinamento do Espírito Santo, como que nós podemos edificar a nossa vida sobre a palavra dele. O que nós devemos fazer? Como que nós devemos passar pela chuva, pelos rios, pelo vento, né? São 3 exemplos de fenômenos da natureza que ele deu aqui, né? Tipo a chuva, o vento, né? Os rios. Quando algo vem querendo me sufocar, né? Quando algo vem querendo destruir a minha fé, a minha esperança, quando algo vem tentando até mesmo me tirar, né? A vontade de viver, de continuar, de persistir. O que isso acontece? Por que isso acontece? Porque quando nós não estamos estruturados em cima da palavra dele, nós realmente nos desanimamos, porque colocamos a nossa fé, a nossa esperança e a resolução dos nossos problemas, talvez com expectativas em cima de outras pessoas. Pessoas que momentaneamente vão resolver aquele problema para nós. Mas com o passar do tempo, tudo vai voltar, aí você vai parar e vai dizer: poxa, de novo isso está acontecendo novamente comigo, dessa vez eu não vou suportar, dessa vez eu não vou resistir. Então, se nós não tivermos alicerçados sobre a palavra de Cristo e aquilo que ele nos ensina a fazer, o que vai acontecer? Nós vamos desanimar, nós vamos desistir, nós vamos querer começar a pegar atalhos, nos desviar da presença dele, não acreditar, fazer com que a nossa fé esmoreça e tudo fique mais difícil. Aí ele diz que aqui que as pessoas que não edificam a vida sobre a rocha edificam sobre a areia. Aí vem os ventos, vem a chuva, vem os rios, vem os ventos, e quando passam por essa casa, quer dizer, quando vem os problemas, as tribulações, os transtornos que acontecem na nossa vida, destrói a nossa esperança, destrói a nossa fé, porque não temos onde nos agarrar, não estamos fortalecidos na palavra dele, naquilo que ele nos ensina, e acabamos a nossa casa sendo destruída. Eu não sei qual é a área da sua vida que de repente você está vivendo um problema, se é na área sentimental, se é na área financeira, se é no trabalho, se é algo que você necessita, mas Jesus aqui nos ensina que quando nós edificamos a nossa vida, a nossa casa, porque nós somos a casa de Deus, o templo de Deus, morada de Deus, do Espírito Santo dele. Quando nós edificamos a nossa vida sobre a palavra dele, que é essa rocha na nossa vida, que nos dá essa firmeza, essa segurança de não sermos destruídos, de não desistirmos, de suportarmos esses ventos, essas chuvas, esses rios. Quando nós edificamos a nossa vida em cima da palavra dele e temos a esperança, a perseverança de continuar com ele, firmes, ele diz que nós não seremos destruídos, nós não seremos abalados, nós até podemos nos entristecer, porque sim, somos humanos, temos sentimentos, um dia acordamos tristes, outro dia acordamos felizes, nós temos muitas variações de sentimentos, né? Nós temos aqueles altos e baixos, nós muitas vezes não estamos bem, outro dia já levantamos maravilhosamente bem, um dia nós amamos, outro dia já odiamos. Nós somos muito volúveis, mas o nosso Deus não é assim. O nosso Jesus não nos ensina assim, porque ele não é assim. E se nós vivemos a palavra dele, temos que ter a esperança e saber que ele é a nossa rocha.
Ele é o nosso firme fundamento, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso socorro. Deus nunca nos desampara. Então, se você até hoje esteve edificando a sua vida em cima de outras doutrinas, né? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo 14, diz que muitas vezes nós nos submetemos e nos deixamos levar por vários ventos de doutrinas, vários tipos de coisas que as pessoas, se você for lá em tal lugar, você vai ouvir, você vai receber ajuda, você vai conseguir as coisas mais fáceis. Aquela pessoa lá é uma pessoa iluminada, tem uma palavra de edificação para a sua vida, ele vai te ensinar a viver melhor, né? Vários tipos de doutrinas diferentes, muitas vezes. Quem nunca procurou, né, o auxílio, né, de uma pessoa, seja ela que dá uma bênção sobre a tua vida, né? Antigamente, lá no passado, a minha mãe, né, que ela falava, vou chamar a tal pessoa aqui em casa para dar uma bênção em ti, para ver se isso não acontece mais contigo, né? Às vezes uma enfermidade, uma doença levava a gente para benzer, e aquela pessoa vinha e fazia orações em cima. Eu vou dizer que essa pessoa não, aquilo ali era errado. A fé dela sugeria aquilo para ela, que aquilo ali ia dar certo. Mas essas pessoas, elas não vinham com palavras de maldição, elas vinham com rezas, né? E abençoando a vida da gente. E talvez por aquela crença, pela fé naquilo que aquela mulher falava naquele momento ali, e pela fé daquela pessoa, realmente aquilo não acontecia mais na minha vida, ou na vida de determinadas outras pessoas, que ela dava a bênção dela, né? Benzedeiras, que a gente eram conhecidas dessa forma. Até hoje ainda há quem procure também. Não julgo, por quê? Porque depende muito da fé da pessoa. Mas Jesus, ele nos ensina o quê? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Que a nossa fé tem que estar edificada sobre a palavra dele, sobre ele. E a palavra dele é uma rocha eterna, que nós temos que edificar a nossa fé nessa rocha que é a palavra dele. Que todas as vezes quando nós tivermos dúvidas sobre algo na nossa vida, nós podemos abrir a palavra dele, que ali vai estar a resposta. Como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos falar, né? Outro versículo que eu gosto muito, né, que essa semana ainda eu li bastante sobre ele, está no livro de Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 6, que diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Às vezes você tem dúvida, meu Deus, como é que eu devo proceder, como é que eu devo me comportar, como é que eu devo falar, isso tudo Deus nos ensina aqui, uma coisa tão simples, né? Então, se a palavra dele é a nossa rocha, que pode vir ventos, rios, chuvas, e a gente vai estar sempre preparado para enfrentar esses ventos, esses problemas, essas tribulações, essas tristezas, se nós estivermos edificados sobre ele. E uma coisa tão simples, né? Porque só porque eu sou da igreja, eu sou cristão, eu tenho que ser santo. Muitas vezes as pessoas cobram a santidade de nós, né? E elas não estão erradas de cobrar isso. Porque se eu digo que eu sirvo a Cristo, que eu creio na palavra de Cristo, eu tenho que ter as características de Cristo. E é por isso que somos cobrados pelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão fora dos mesmos princípios que nós, que têm outro tipo de fé, que edificam a fé delas não na palavra de Deus, mas em outros ventos de doutrina, como diz lá em Efésios 4,14. E se nós sabemos que a palavra de Deus é a resposta para tudo, temos que saber sim proceder. Aqui está dizendo que as minhas palavras sejam agradáveis, né?
temperadas com sal. O que é ser temperado com sal? É ser na medida certa. Você já comeu uma comida sem sal e uma comida com sal? Uma comida sem sal não tem sabor. Parece que você está comendo aquilo ali, não está sentindo gosto de nada. Agora você vai lá e dá uma pitadinha, coloca uma pitadinha de sal, já tem um gosto agradável, o paladar muda, né? Aí o gosto muda, fica tudo melhor, mais gostoso. Então, a nossa palavra tem que ser assim, temperada, na medida certa. Agora, se você botar muito sal ali, já vai estragar, já não vai ser mais a mesma coisa. Então, a palavra de Deus nos ensina a ter domínio próprio, equilíbrio em tudo que a gente precisa e vai fazer. Então, como eu perguntei lá, onde você está edificando a sua vida? Como que você está edificando? Como que você está começando os seus projetos? Como que você está projetando a sua vida hoje? Diante daquilo que você quer realizar. Você está edificando a sua vida, a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Porque se você estiver edificando sobre a areia, que é em cima esses ventos de doutrinas, tudo quanto é tipo de enganação, tudo quanto é tipo de coisas, né? Se você não quer ser enganado, você tem que ler a palavra, você tem que pedir para Deus te dar sabedoria e entendimento para você entendê-la e não ser enganado. Você não pode ficar esperando que outras pessoas estudem, conheçam a Cristo, conheçam o que Ele fala, saibam aquilo que Ele diz para a gente fazer, para a gente obedecer, para a gente entender, e elas repassem para você. Você tem que ter uma comunhão própria, você tem que buscar essa comunhão para que o Senhor esclareça para você e você edifique também outras vidas, porque o Senhor diz que nós temos que aprender o Evangelho para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aquilo que o Senhor tem me ensinado, eu tenho passado da minha forma, da minha maneira. Pode ter pessoas muito melhores do que eu, que falam muito melhores do que eu, mas eu falo da maneira sincera que o Senhor coloca no meu coração, da maneira mais simples o possível. Porque o que eu admirava em Cristo era isso. É isso que eu admiro nele, né? Eu admiro o jeito que ele falava, o jeito que ele procedia, era o mais simples, singelo, amoroso possível com as pessoas. Então, até mesmo no nosso jeito de falar, nós temos que ter temperança, nós temos que ser sempre amáveis, agradáveis. Não é fácil, né, gente? É difícil, mas nós temos que praticar. Ouvir, como diz aqui no capítulo 7, né, de Mateus, que eu li. Deixa eu confirmar aqui para os irmãos. No capítulo 7 e o versículo 24. 7 e 24 de Mateus, que diz assim: edificar a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. O que você decide? Enquanto cristão, enquanto não cristão, enquanto pessoas que precisam de ajuda, de esperança, de força, a partir de hoje, faça um voto com Deus, faça prova dele e edifique a sua casa sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra dele, e você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida, a transformação, a libertação, e não só sua, mas de toda a sua casa, de toda a sua família, de todos aqueles que você ama e de todo aquele que você conhece. Amém, queridos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Talvez você vá ler essa palavra e o Senhor vai te dar outra interpretação. Deus fala com cada um conforme a vontade dele. O Senhor falou assim comigo, pode falar diferente com você, né? Basta que você procure essa comunhão, ore, busque, né? Ore da sua maneira, mas ore para Cristo, em nome de Cristo, porque a palavra diz: tudo que pedíssemos em nome de Jesus, Ele nos daria. Peça em nome de Jesus. Se até hoje você tem pedido em nome de outras pessoas para alcançar a Deus, hoje eu te aconselho. Peça em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela é clara, não sou eu que estou dizendo. Que tudo que pedíssemos em nome de Jesus,
Não é em nome de Paulo, de Lucas, de Mateus, de Maria, de João, mas é em nome de Jesus. Ele nos daria e nos ensinaria todas as coisas através do Espírito Santo de Deus que Ele deixou nessa terra, quando Ele subiu como nosso Consolador e nosso ajudador. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra de edificação e terminar minha live, porque semana passada eu fiz uma live, coloquei no meu canal do YouTube, eu fiz uma conta para mim no YouTube para estar divulgando essas mensagens que o Senhor bota no meu coração. Vou aperfeiçoando, fazendo ao vivo. Gente, acontece cada coisa, vocês sabem, né? Às vezes cai o telefone e treme tudo, o cachorro late. Olha, só Jesus na causa. Mas a gente vai tentando acertar e vai fazendo as coisas da melhor forma possível. Só quem faz live aí que já sabe, né, como é que é difícil. Muitas vezes a gente tá falando certinho, daí acabou que o vídeo encerrou antes da hora e eu não quis voltar atrás, né? E daí eu tava divulgando lá, tava dando a dica sobre os livros. Hoje eu não vou dar dica de livro porque eu dei no outro vídeo que eu postei na minha página do Facebook e vou estar postando lá no YouTube também. Compartilhem, gente. Divulguem a palavra de Deus. Eu sei que é simples, eu não sou nenhuma Joyce Meyer, nenhuma Helena Tanuri, mas eu sou uma pessoa que ama a palavra de Deus. Eu venho aqui para falar isso para vocês e divulgar a palavra dele. E como sempre eu termino a minha live, né? Hoje eu desafio você mais uma vez a edificar a vida de alguém, a orar por alguém que você não gosta, que você tem dificuldades em se relacionar, porque é muito fácil a gente amar quem, né, a gente gosta, quem a gente ama. O difícil é a gente ser bom para quem a gente tem dificuldade de se relacionar, alguém que fez um mal pra gente, sem motivos, mas Deus sabe todas as coisas. Faça a diferença, seja amável, seja prudente, edifique a sua casa sobre a rocha, porque a nossa salvação ela é individual. Nós vamos ser cobrados por Deus individualmente, né? Todas as coisas que nós fizemos, ninguém vai poder nos salvar. Nós mesmos, com a nossa mudança de vida, com o nosso novo nascimento, com a nossa persistência em acreditar, obedecer a palavra de Deus, é que vamos chegar na presença dele, dignos de estar com ele eternamente e sermos agraciados por ele, e ele dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque ele vai nos chamar e vai nos receber com alegria, mas temos que viver conforme a palavra dele nos ensina, ouvir e praticar. Muitas vezes nós só ouvimos vídeos. Ai, que palavra linda, que palavra maravilhosa, essa daqui não está muito boa, mas aquela ali ficou bom, eu me identifiquei com essa, não me identifiquei com aquela. Mas a gente não pratica nada. Não bote em prática. O que é praticar? É realizar aquilo que você está ouvindo, é botar, né? É executar aquilo que você ouviu. Então vamos tentar. Vamos tentar essa semana a ser diferente, né? A abençoar aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, como a palavra diz, aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal. E vamos ser a diferença na vida de alguém. Essa semana, sabemos que muitos ainda estão em quarentena, né? Não estão trabalhando, mas outros já estão. Abençoe a vida de alguém, transmita felicidade e amor, né? A alguém nesses momentos tão difíceis que estão passando, muitas pessoas perdendo familiares, né? Vidas. Vamos edificar a vida de alguém, vamos ser amáveis, vamos divulgar o reino de Deus com amor e alegria. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui a minha gratidão e o meu amor por todos que sempre estão me acompanhando de uma forma ou de outra, me incentivando a continuar, porque muitas vezes a gente se sente triste e quer parar, né? Mas o Senhor é que sabe todas as coisas. Ele que me ensina, Ele que me orienta, Ele que me dá forças, e que essa live chegando se você compartilhar com uma pessoa, já fico feliz. Com um amigo, alguém que precise ouvir uma palavra de Deus, não deixe de compartilhar,
né, de deixar o seu apoio, seu pedido de oração também, porque nós temos um grupo de intercessão de mulheres abençoadas, nós oramos na madrugada, nós pagamos um preço por vidas na madrugada, nós oramos e sempre tentamos ajudar de alguma forma, né, através de pessoas doentes, pessoas que têm familiares doentes, necessitados, nós oramos por essas pessoas na madrugada. É um grupo de 10 mulheres, né, abençoadas, que realmente intercedem e pagam um preço na madrugada pelas vidas que precisam. Então, se você precisa de uma oração, de um apoio espiritual, deixe o seu nome, deixe o seu pedido, que estaremos sempre orando ali e intercedendo diante do nosso Deus, e temos a certeza que Ele vai socorrer a cada um que necessita, que precisa. Tá bom? Quero agradecer a Vera, a Leiva, a Marildo, o Bruno, o César, né? Todos que sempre estão aqui me dando apoio, meus amigos que depois assistem e deixam lá o apoio, um pedido também de oração, né? A Fátima, eu agradeço grandemente a Deus pela vida de vocês. Tá bom, queridos? Compartilhe essa live com alguém e que essa semana seja uma semana abençoada para nós todos, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção sem medida sobre a sua vida, muito amor, muita paz, muita alegria, e que você edifique a sua vida sobre a rocha, não sobre a areia, para que a gente possa ficar firme, sempre firme diante do nosso Deus, e não venhamos desistir, e qualquer coisinha que aconteça a gente venha nos abalar, já querer desistir de todas as coisas. Não, fique firme na rocha. Se você não assistiu toda essa live, porque já estou chegando no final, volte aí, né? Assista essa live e edifique a vida de alguém com a palavra de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até domingo que vem. Domingo que vem eu faço a live todo domingo, né? Domingo que vem estarei aqui novamente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Beijo.